Doença do refluxo gastroesofágico. Sintomas e tratamento. A doença do refluxo gastroesofágico é um processo patológico que costuma ser crônico e ter um bom prognóstico. Os sintomas são de intensidade variável e há períodos intermitentes de remissão. A doença do refluxo gastroesofágico, DRG, é caracterizada pela passagem do conteúdo gástrico para o esôfago, de forma espontânea, sem que exista uma causa que a provoque. O refluxo gastroesofágico fisiológico deve-se, sobretudo, ao relaxamento transitório e espontâneo do esfíncter inferior do esôfago, devido à distensão estomacal. Essa condição afeta a qualidade de vida das pessoas que sofrem com ela. No entanto, para considerá-la uma patologia, os sintomas devem ser importantes e o suficiente em termos de presença ou intensidade. Portanto, o refluxo gastroesofágico é um processo patológico geralmente crônico com um bom prognóstico. Além disso, os sintomas são de intensidade variável e há períodos intermitentes de remissão. Causas da doença do refluxo gastroesofágico. O surgimento da DRG depende de muitos fatores. No entanto, o mais importante é o mau funcionamento do esfíncter inferior do esôfago. Além disso, fatores que favorecem o refluxo gastroesofágico incluem alterações de motilidade esofágica, esfíncter superior do esôfago, mecanismos de clarificação esofágica e conteúdo estomacal. Em muitos casos, a hérnia de hiato está associada à doença do refluxo gastroesofágico. Sintomas. A doença do refluxo gastroesofágico tem uma grande variedade de sintomas. Ela pode variar desde a presença de sintomas simples à coexistência de esofagite de gravidade diferente. Além disso, com menos frequência, podem ocorrer complicações como estenose, úlcera esofágica ou esôfago de Barrett. A variabilidade dos sintomas depende de fatores, como a duração dos episódios da doença do refluxo gastroesofágico, o volume e agressividade do material refluído. Além disso, o tempo de contato deste material com a mucosa esofágica deve ser levado em consideração. Os sintomas mais frequentes são: azia. É o sintoma mais característico. É a sensação de queimação ascendente do epigastro. Regurgitação ácida. É o segundo sintoma mais frequente. Consiste na passagem espontânea do conteúdo gástrico para a boca. Isso pode ser favorecido por certas posturas, ou pelo aumento da pressão abdominal. Dor centrotorácica. É de início agudo ou repentino, além disso, é causada por espasmos do esôfago. Pode-se suspeitar que a origem da dor seja DRG, quando relacionada à ingestão de alimentos, e não a um esforço. Disfagia. Sensação de obstrução. Odinofagia. Deglutição dolorosa. Este não é um sintoma comum da doença do refluxo gastroesofágico, no entanto, se aparecer, pode indicar a presença de esofagite. Com a presença desses sintomas típicos, um diagnóstico pode ser estabelecido com relativa certeza. Assim, o médico pode indicar um tratamento sem a necessidade de exames complementares, como a endoscopia. No entanto, se o paciente apresentar sintomas alarmantes, ou não responder adequadamente ao tratamento convencional, uma endoscopia digestiva alta deve ser realizada. Tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. O tratamento da doença do refluxo gastroesofágico visa aliviar os sintomas e curar a esofagite. Além disso, tem como foco tratar e evitar possíveis complicações.
Esse tratamento inclui mudanças no estilo de vida, medidas higiênico-alimentares, medicamentos e, em alguns casos, cirurgia. Medidas higiênico-alimentares. É aconselhável parar de fumar e reduzir o consumo de álcool. Pacientes com sobrepeso ou obesidade podem notar uma melhora se perderem peso. Outra medida implementada é a elevação do travesseiro na cama, no caso de surgirem sintomas, quando a pessoa está deitada. Também é importante evitar refeições exageradas. É melhor comer com menos fartura e com mais frequência. Detectar e evitar alimentos que desencadeiem sintomas. Gerenciar o estresse. Não fazer exercícios físicos extremos. Passar algum tempo mastigando o suficiente. Medicamentos. O tratamento farmacológico é baseado na inibição ou neutralização da secreção de ácido gástrico. Entre os grupos de medicamentos comumente usados para o tratamento da DRG, estão os inibidores da bomba de prótons. Esses medicamentos causam inibição total da secreção gástrica. Eles também aliviam os sintomas, curam a esofagite e controlam as recaídas. Além disso, também são usados antiácidos, que aliviam rapidamente a azia. Os agentes procinéticos são úteis em casos de regurgitação frequente. Por outro lado, os antihistamínicos H2 provocam uma inibição parcial da secreção de ácido gástrico. Sua indicação no tratamento da DRGE é para quando não há esofagite. Você tem essa doença. Como pode ver, existem vários fatores que podem causar ou piorar essa patologia. No entanto, também existem várias alternativas para o seu controle e tratamento. Em caso de dúvida, consulte o seu médico.